You get to hear me now. If you get to hear me now. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jamer e nós vamos continuar com a nossa aula de cartografia e hoje a gente vai falar um pouco da representação dos aspectos geográficos, representação da Terra, enfim, falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. Então, falando em representação dos aspectos, né, da Terra, então quando a gente descreve, né, quando a gente descreve a paisagem, a gente descreve ela basicamente com três características, né? Uma para fins culturais, ilustrativos e outras científicos. Então, não basta só você descrever a Terra, né? Então, existem muitos geógrafos que olham a paisagem e vão descrever, né? Então, o cara vai descrever lá o tipo de solo, nós temos aqui serras onduladas, presença de vegetação tipo tal, gramas, não sei o quê. Então, esse aqui, ele faz aspecto descritivo da área, né? Clima mais ou menos e tal, temperatura tal. Existe outro que vai tentar representar essa paisagem artisticamente, desenhar ela. Isso aí não é para qualquer um, tá? Não é qualquer um que faz fazer um desenho bacana representando a Terra, né? De forma bem ilustrativa, né? Que consiga transmitir bem. Tem pessoas que fazem mapas bacanas, né? Simples, bacanas, mas tem pessoas que fazem mapas maravilhosos, né? Vai depender muito da pessoa, né? Mas de certo que a gente tem que seguir normas hoje, seguir normas. E tem o aspecto científico, né? Acabou que vai medir, pô, isso aqui é uma serra, não, bora ver. Então o cara vai medir a diferença de cota entre a drenagem, né, a base da drenagem da bacia aqui e a cota topográfica do topo da serra. Vai descrever as vertentes, vai descrever o tipo de vegetação, vai descrever. Então o cientista, o técnico, o científico, né, ele vai descrever, vai anotar as coisas, né, da forma mais detalhada possível, mais precisa possível, né? Então, a gente tem algumas limitações, né? Na hora que pega o mundo real e transforma isso no mapa, né? Porque sempre a gente vai ter que precisar da projeção para fazer isso. Então, para transformar a Terra, que é ele possui a forma, ela não é uma esfera, né? Porque ela é achatada nos polos. E ela, por ela ter essa forma achatada no polo, ela recebe o nome de geóide, né? Então, o geóide é essa forma que a Terra tem de ser próxima a uma esfera, só não é igual porque ela, nos polos ela tem uma pequena diferença, né? Entre os polos. O eixo dos polos é mais curto, um pouquinho, não tão muito grande, né? Tanto que se você estiver vendo a Terra do espaço, você não enxerga essa diferença, porque é mínima, né? Bem pequena, se não me engano 17 quilômetros, coisa assim. Então é muito pequena essa diferença. Então a Terra possui essa forma que a gente chama de geóide. Então representar esse geóide num plano sempre tem essas distorções. Então é difícil tarefa, né,
de representar as gigantescas dimensões da superfície terrestre numa folha de papel infinitivamente menor. Então, você pegar a Terra com toda a sua geomorfologia, sua paisagem, vegetação, seus acidentes geográficos, os rios, putz, você transformar isso num papel, num plano, é uma tarefa árdua e complexa. Os desafios de reproduzir, né, os montes, os vales, as ravinas, que são né, essas fendas, as cachoeiras, os desfiladeiros, esses acidentes geográficos em geral, para uma superfície plana, é diversamente complicado você fazer isso, porque você passar essa ideia para a pessoa que está lendo no mapa que aquilo ali é um vale, que aquilo ali é uma montanha. Então, precisa seguir alguns critérios, algumas normas, né? Então, o homem adota algumas normas, algumas representações, uns simbolismos que faz com que a gente consiga, através dessas representações, a gente consiga entender. No passado era bem complicado isso, não existia essa norma. Então o cara fazia a montanha, fazia uns vizinhos lá, mostrando que era as montanhas. Então não tinha uma qualidade, uma acurácia, né? Então nós temos essa limitação de transformar o geode no plano. Aqui tem umas figurinhas interessantes, porque a Mafalda fala assim, olha, você está vendo, olha o mundo, olha este, é o mundo, você está vendo? Sabe por que o mundo é bonito? Quando ela pega o globo, né? Porque ele é um modelo reduzido, porque o original é um desastre, é confuso, né? Cheio de alterações. Então, você pega uma paisagem ela pode ser composta... Aqui a gente está vendo a mesma paisagem, tá? Então, você tem a paisagem de campo, né? Tá o relevo original, né? As árvores, o valezinho ali, dois morrinhos e tal. E aí você já tem seção de residência, no meio do vale já está passando um trem, e ao longo dos anos virou fazenda, teve mais casas, já tem uma abertura lateral aqui para circular os carros, as carroças, né? Aí você tirou o trem da jogada, já passou para ser uma estrada, já virou uma comunidade, já entrou aqui os aspectos da rede de alta tensão, né? Fios elétricos aqui e tal. E aí no futuro isso já virou uma cidade, né? Já cresceu bastante, com alguns prédiozinhos. E mais no futuro, entrou asfalto, né? E mais no futuro, aí já tem prédios grandes, enfim, iluminação pública, enfim, toda a complexidade de uma cidade hoje, né, moderna, né? Então, e você representar cada um dessas paisagens requer, quanto mais complexo for, né, quanto mais informação tiver ali naquela paisagem, mais complexo vai ser a sua representação, né? Porque representar dois morrinhos, né, faz lá as curvas de nível ali, pronto, morreu a parada. Representar os dois morrinhos com uma casa e uma linha de trem, tranquilo, né? Mas cada vez que você vai inserindo um aspecto fisiográfico, né, ou uma coisa que foi criada pelo homem, que altera a paisagem, você vai complicando o teu mapa, vai inserindo mais informação no teu mapa, né? O mapa vai ficando mais rico de detalhes, vai precisar de mais trabalho, né, para ser confeccionado. Então, um exemplo bacana quando a gente, exemplo da laranja, né? Então, você desenha uma laranja, na laranja você desenha o globo, né? Você desenha o globo. Imagina, você tem um globo e você querer espacializar no plano esse globo, né? Então aqui eu estou mostrando aqui, eu peguei várias figuras mostrando esse tipo de que forma você poderia fazer isso, né?
Então você rasga a laranja, você vai ter que rasgar a laranja para poder botar ela no plano. E aí a forma como que você rasga a laranja, né? A forma como que você rasga a laranja, ela pode ser determinante para o teu mapa. Então aqui, por exemplo, ele saiu rasgando tudo que é continente, ó, tudo continente rasgado aqui. África, Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, então tá todo mundo rasgado aqui. Quando você pega esse exemplo aqui, ele já preservou aqui a América do Norte, preservou a América do Sul, preservou a África, a Ásia, a Oceania, tudo está preservado. Já prejudicou a Antártida e, enfim, deu uma prejudicadazinha. Aqui é a mesma coisa, basicamente é a mesma figura, só que de outra forma, né? Basicamente a mesma figura, deu uma rasgadinha aqui na África, preservou aqui a Europa, um pouco da Ásia, enfim. Mas todo mapa, pessoal, tem erros, tá? Todo mapa tem erro, todo mapa... Então, quando você pega os mapas, os primeiros mapas, mapa de Mercator, né? O mapa de Mercator, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui para carregar o vídeo. Então vamos lá. Esse vídeo é um vídeo em francês, então a gente vai comentar algumas coisas dele. Vamos lá, reproduzir. A deformação das cartas, né? Vai falar um pouco sobre isso aí. Porque as cartas do mundo têm deformações, né? Então nosso planeta é quase uma semisfera, né? E para representar isso num plano, né, você precisa decompor essa esfera em pequenas partes planas, né? E quando você decompõe essas pequenas partes de planas, você vê que é impossível ter continuidade, né, entre elas. Então sempre vai ter essas coisas rasgadas, né? Então para você manter isso, você precisa fazer de projeções. Essas projeções fazem com que gerem distorções, né? Aqui vocês estão vendo, as distorções são criadas próximos dos polos, aumenta as distorções para poder unir, né? Então, e aí que acontece? Os países equatoriais, eles ficam pequenos comparados com os países que estão mais próximos dos polos, né? Então, Estados Unidos, Canadá, União Soviética, então se distorce muito. Então você vê aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, você vê nesse exemplo aqui, deixa eu botar aqui para mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o Brasil, ele possui uma área 4 vezes maior que a Groenlândia. O Brasil é 4 vezes maior que a Groenlândia, 3,9. Mas quando você olha nesse mapa aqui, né? Você olha nesse mapa, o que acontece? Você vê a Groenlândia maior que o Brasil, né? Aí vem o pessoal que já acredita que não, porque os países localizados no hemisfério norte, né, os climas temperados, onde nessa região aqui, onde tem maior distorção, eles querem sempre parecer maiores, né? Então Portugal não quer parecer tão pequenininha perto do Brasil, então tem que parecer maior. Então o uso da projeção de Mercator, ela tem essa característica de deixar esses países muito maiores do que eles são, né? Bem maiores do que eles são. Então deixar a colônia sempre tentar reduzir o tamanho da colônia para mostrar que ela não tá com toda essa bola, entendeu? Então, seguindo essa linha, tem uma galera que diz que isso foi uma imposição dos países ditos que eram os colonizadores para mostrar sua superioridade, até mesmo em tamanho, né? Mesmo que essa superioridade seja apenas falsa, né? Para dar a ideia que é realmente maior. E isso, eu falo para vocês que às vezes tem sua razão, porque Portugal, por exemplo,
Portugal fez uso disso, né? Direto. Direto Portugal manipulou. Não é só Portugal, não. Outros países também fizeram isso. Manipular essas informações com o intuito de mostrar superioridade, né? Então, isso ocorreu muito na época do Tratado de Tordesilhas, por exemplo, onde Portugal manipulava os mapas com o intuito de mostrar que a região lá do Rio das Pratas pertencia a Portugal e não à Espanha. Então, as coisas eram manipuladas, né? Tinha uma certa manipulação. Então, pode ser que seja verdade isso aí, né? Então, vamos dar continuidade aqui no nosso mapa. Então, você vai ver que ele vai comparar aqui, ó. No real, a Groenlândia tem essa forma e é bem menor que o Brasil, né? Então, outra coisa com relação à distância. Se você pegar a mesma faixa, essas distâncias elas são bem maiores no hemisfério norte do que próximo aos polos do que no Equador. Aqui a questão da distância entre dois planos, né? Então, se você pega duas linhas retas, né, essas distâncias vão ser menores se não levar em consideração a curvatura da Terra, né? Enfim, aí está mostrando alguns exemplos, né, dessas distorções, né? Então, mostrando que o tamanho do país, a União Soviética, ela não é todo aquele tamanhão, né? Então, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu mudar aqui agora. Então, aqui você vê aqui, ó, se você pegar o Brasil e jogar essa mesma área do Brasil para cá, olha como é que ele vai ficar distorcido, bem distorcido, né? Então, mostrando a área do Brasil, se o Brasil estivesse localizado nessa região, seria bem maior, né? Por causa do tipo de projeção utilizada, né? Aí você viu que a Rússia, né? A Rússia, quando você joga ela aqui, ela é desse tamanho aqui, quase ocupando o norte da África. E não é desse tamanhão como aparece aqui. Quando a gente compara a Terra, né, com uma bola velha de couro, né, proporcionalmente o raio da Terra seria de 15 centímetros, que é do centro da Terra até a borda do couro, né, externa. Então, se a gente estivesse comparando isso com a Terra, o ponto mais externo da Terra, parte do courozinho aqui, ele estaria a 8.850 metros de altura, que é o ponto mais alto da Terra, o Everest. E nós tínhamos as fossas marianas, né, que é uma fossa oceânica, né, que é um tipo de estrutura geológica de contato de duas placas, né, tectônicas, uma mergulhando sobre a outra. Então, onde ocorre esse mergulho, gera essas fossas. E ela possui 11.500 metros de profundidade. Só que as fossas marianas, elas não são vistas na superfície, né? Elas não são vistas na superfície. Quando a gente compara na superfície, aí não existem outras áreas, né? Ali em torno do Mar Morto, ali tem uma área bem mais baixa, não chega, a gente vai ver lá na frente aqui, mostrando aqui. Então a gente tem o Mar Morto, as fossas marianas, que é o contato de duas placas tectônicas, e nós temos o Monte Everest como o ponto mais alto da Terra. Então essa diferença é de em torno de 20.000 metros, tá? Entre uma e outra.
Que mais aqui eu queria mostrar aqui? Então, a Terra, se a gente fosse comparar a Terra com os dois polos, né? A gente vê aí, ó, o diâmetro equatorial é de 12.756 e o diâmetro polar é de 12.714. Então dá 44, né? 44 quilômetros de diferença, né? Então, você tem uma pequena diferença entre os dois polos, né? Entre a distância dos dois eixos, né? O eixo norte e sul e o Equador. Então tem que ter uma pequena diferençazinha aqui. A Terra não é uma esfera perfeita, a superfície dos polos é levemente achatada, mas o diâmetro do Equador é maior do que o diâmetro entre os polos. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui para arrumar isso aqui. Bom, como curiosidade, né, interessante isso, quando te compara, quando te avista a Terra de longe, né, se a gente imaginar uma bolinha de bilhar, se a Terra fosse uma bolinha de bilhar, né, uma bolinha de bilhar, ela mede 5,7 centímetros. E quando você compara o Everest e as Fossas Marianas, quando você traz isso do tamanho de uma bolinha de bilhar, você vai ver que, por exemplo, que o Everest, quando se fosse reduzido para o tamanho de uma bolinha de bilhar, o Everest teria essa dimensão aqui, 0,0038 centímetros. E as Fossas Marianas, elas teriam 0,051 centímetros. Ou seja, esses valores, eles são muito pequenos, né? Quando eles são muito pequenos, quando é comparado a 0,01, que é a variação que tem uma bolinha de bilhar. E quando você põe uma bolinha de bilhar, você não enxerga essa variação, esse errozinho médio, né? Que tem uma bolinha de variação no diâmetro da bolinha de bilhar de 0,01 centímetros. Você não consegue enxergar. Por isso que eles dizem que a Terra é mais lisa que uma bola de bilhar. E é verdade, quando você avista de longe é isso mesmo. Porque você não tem como avistar as montanhas, essas serras, muito longe, né? Pois bem, e outras curiosidades topográficas, né? A gente tem a gruta mais profunda de que há conhecimento, fica na Abecácia. Ela se estende por 13 km com um desnível de 2.197 metros. E o ponto mais alto da superfície terrestre não coberto, o ponto mais baixo da superfície terrestre não coberto por mar ou água em estado líquido, fica na Antártida, a 2.540 metros abaixo do nível do mar, e com uma espessura de camada espessa, né, de gelo em cima, né? E sob o gelo do Ártico, há um oceano com profundidades que ultrapassam 4.000 metros de profundidade. Dado que o raio da Terra é de 14 quilômetros, tá, 60 aí, mais curto, e que o raio da Terra é de 14 quilômetros, né, mais curto nos polos, este é o ponto mais próximo ao centro do planeta, esse no Ártico. E o ponto mais baixo em terra seca, né, sem nenhuma água por cima, né, a uma altitude estimada de menos 420 metros, só que embora não haja esse número, não é consensual, porque o Mar Morto, isso fica na margem do Mar Morto, o Mar Morto ele está, o nível da água tem descido cerca de 1 metro por ano. Isso é um problema, a questão do Mar Morto, que está diminuindo a quantidade de água, precipitação lá na região.
Pois bem. Então, a gente já falou sobre isso. Tá. Então, a gente divide a Terra, né, por um plano, né, que é a maior circunferência da Terra é a circunferência do Equador, né? Então, esse plano equatorial, a Terra tem 12.756 quilômetros. Nós temos os polos norte e polo sul. A Terra tem esse giro, né, no sentido, ela roda nesse sentido aqui, né, com essa direção no sentido a leste, né, sempre de oeste para leste que ela está girando, né. Que mais? Por isso que amanhece primeiro na Europa do que no continente americano. Então, as latitudes e longitudes, elas são medidas, né? A latitude em relação ao Equador, né? Então, eu vou me afastar do Equador. Então, se aqui é a linha do Equador, então eu tenho essa distância do Equador até meu ponto, é a latitude, e a longitude, se aqui é Greenwich, né? Esse aqui é o meridiano de Greenwich. Então, essa distância desse meu ponto ao meridiano de Greenwich. A mesma coisa aqui para o ponto Y. A distância, a latitude vai ser a distância do Equador até meu ponto, e a distância de longitude vai ser a distância do meridiano de Greenwich até meu ponto aqui. Todos esses dois pontos estão a leste, né, do meridiano de Greenwich e a sul do Equador. Então, como eu falei para vocês, nós temos os dois grandes círculos, né, da Terra. O equatorial, e nós temos o que passa pelos polos, tá? São os dois grandes círculos da Terra, né? Todos os dois planos, né, eles passam necessariamente no caso do plano, passa pelos polos e pelo centro da Terra, e o Equador e o centro da Terra também, né? Os grandes círculos identificam a distância mais curta entre os dois pontos em uma. O plano do Equador é o maior dos grandes círculos, né? A circunferência do Equador ela é maior, né? Pois bem, caramba. Então, os meridianos, tá? Ele tem suas distâncias, né? Sua forma igual, tá? Todos eles têm o mesmo comprimento, né? Se eu for medir a circunferência dos meridianos, são sempre iguais. Já os paralelos, né? As latitudes, a circunferência desses planos de latitude, né? Os paralelos, eles vão sendo cada vez menores quando eu me aproximo do polo. Então, eles vão sendo menores. E o interessante é que essa distância aqui, ó, vamos supor que ela seja 6 graus. Aqui é 6 graus, aqui é 6 graus, aqui é 6 graus, aqui é 6 graus, aqui é 6 graus. Ou seja, a distância, né, que representa 6 graus, né, o comprimento que representa 6 graus, ele vai se afunilando quando eu vou me aproximando dos polos. E qualquer outro plano, se eu cortar a Terra por outro plano, em qualquer outra posição,
serão menores do que os dois planos, né? Os polares e o equatorial. Pois bem, com relação às coordenadas geográficas, né? Então, as coordenadas geográficas, então, imagina que aqui em vermelho é o plano equatorial, onde passa o plano cortando o Equador e o centro da Terra. Aí você pega um ângulo de 10 graus, ou seja, 10 graus é o plano do Equador. Então, se eu pego a superfície, ando 10 graus, faço um ângulo de 10 graus aqui. Então, aqui a latitude, se está para norte, é 10 graus para norte. Se eu pego um ângulo de 20 graus para norte, e assim sucessivamente. Então, a latitude é em relação ao plano equatorial. Então, aqui, ó, 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, até chegar em 90 no Polo Norte. A mesma coisa para sul, 10, 20, 30, 40, só que aqui é sul, né? Até chegar em 90 sul no Polo Sul. Certo? Então é assim que funciona. Nós temos o plano equatorial, nós temos esse ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo de latitude. Então nós temos 30 graus para norte, nós podemos ter 30 graus para sul. 60 graus para norte, 60 graus para sul. Então é assim que é calculada a latitude. Bom, com relação às latitudes, nós temos 7 grandes importantes latitudes e são importantes. Elas estão relacionadas ao movimento, a questão do eixo da órbita da Terra, né, o eixo de rotação, em relação ao plano da elíptica, que te chama, que é o plano onde a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol, uma hora a Terra vai estar localizada com essa parte da Terra virada para o Sol, outra hora vai ser essa região que vai estar virada para o eixo do Sol. Então vai depender muito da época do ano que você está observando esses movimentos, né? Eu acho que eu já mostrei isso no vídeo para vocês. Deixa eu tentar ver se eu acho aqui. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Acho que não foi aqui, foi em outro momento lá. Mas enfim. Nós temos, deixa eu botar aqui. Então, essa órbita da Terra, quando ela faz o movimento de translação, tá? Ela marca esses ângulos aqui, são marcados, são definidos, porque em determinada época do ano, tá? Em determinada época do ano, esse posicionamento de 23,5, que vai dar nesse ponto aqui, do eixo da Terra para cá, dá os 23,5, são regiões que, quando for verão no hemisfério sul, os raios do Sol não vão iluminar esta região aqui, compreendida de 66,5, né, aqui para cima até chegar ao Polo Norte. A mesma coisa ocorre no hemisfério sul, quando é verão no hemisfério norte, essa região aqui, ela não recebe luz. Então aqui, ó, você tem aqui exatamente o que eu estou falando. Então você tem os raios solares chegando paralelos na Terra, tá? Então, quando é verão para o hemisfério norte, tá? Esse ângulo de 23,5 aqui é o ângulo que define essa região aqui do Círculo Antártico. Quando é inverno no hemisfério norte, ou seja, verão no hemisfério sul, então aqui como é iluminado, né, pelo Sol. Em compensação, essa região do Círculo Ártico deixa de receber luz do Sol. Tá?
E você tem as regiões do Trópico de Câncer e de Capricórnio, tá? Que são regiões que deixam de receber insolação direto do Sol, tá? Então, são outras regiões que marcam aqui. Eu vou mostrar um videozinho, deixa eu mostrar aqui rapidão o vídeo, que fica melhor, mais ilustrado para vocês. No vídeo anterior, que fala das estações do ano, vimos que elas ocorrem por causa da inclinação do nosso planeta com relação ao Sol, quando a parte sul está mais exposta aos raios solares. Logo, é verão no Brasil e inverno na Europa, que fica ao norte recebendo menos raios solares. E se continuarmos a translação de nosso planeta, quando ele chega do outro lado, a situação se inverte. Mais sol no norte, verão na Europa, menos sol no sul, inverno no Brasil. Beleza? Agora você vai entender o que o solstício e o equinócio têm a ver com isso. Vamos começar com essa imagem. E eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12 e 12. E no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, 13 e 11 até dar 14 e 10. Depois regride. De dezembro até março, vai tendo menos dia, 13 e 11, até voltar 12 e 12. E aí começa a inverter. De março a junho, menos dia, 11 e 13, até 10 e 14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente. 11 e 13, até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite. 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar, mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade é 12 e 12 o tempo todo. Por que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão, para resolvermos este problema, é porque o nosso planeta ele é inclinado. Logo, devido à sua inclinação, a gente sim fica mais tempo exposto ao Sol em determinados momentos do ano. É difícil de imaginar. O mais fácil seria que você visse isso na prática, pegando um globo terrestre, um abajur e apagando a luz do seu quarto. Seria ótimo você fazer isso um dia. Mas como não podemos fazer isso agora, vou tentar te mostrar de outro jeito. Vamos usar esta outra imagem. Observe que o sul do nosso planeta está mais exposto aos raios solares, logo como já vimos, é verão no sul. Porém, observe que, por causa da inclinação de nosso planeta, esta área pega muito mais sol do que essa. Viu? Consegue visualizar agora isso? E quanto mais ao sul você for, maior será essa diferença de dia e noite. Da mesma forma, quanto mais ao norte você for, que neste momento é inverno, vai ter menos dia e mais noite. Está começando a compreender esta questão agora? Por isso que quem já viajou para a Europa ou Estados Unidos, reparou que às vezes as noites são muito curtas e às vezes muito longas. E quanto mais no meio do Equador você se encontra, praticamente não existe muita diferença. Aí tudo bem você não perceber isso, ficando praticamente o ano inteiro 12 e 12. Deu para compreender? Agora fica muito mais fácil de você não só decorar, mas compreender a imagem inicial. O porquê de termos mais dia e menos noite, dependendo das estações do ano. Fala pessoal, eu sou o Carlos Joel. Então vocês viram porque em certas regiões tem as noites, os invernos, né? E são as noites são maiores, né? O número de horas são maiores do que a parte de dia, né? Parte do dia. Então isso é interessante. E quanto mais você vai para norte, né? Quanto mais você vai para norte ou para sul,
maior vai ficando essas diferenças. Então, esse 14:12 era em Porto Alegre. Mas se você, por exemplo, Porto Alegre está bem aqui, ó. Se você vai para uma região, por exemplo, Quebec, em Quebec às vezes tem, sei lá, acho que 8 horas de dia e o resto tudo noite, dependendo da época da estação do ano. No inverno em Quebec, as noites começam 3 horas da tarde, 3:30, está anoitecendo. Dependendo do... Então, quanto mais a norte você for, maior vai ser essas diferenças, mais a norte ou mais a sul, né? Mais próximo dos polos, essas diferenças vão ser maior. Aqui, que a gente mora no Equador, né? Próximo ao Equador, a gente não tem a gente não sente essas diferenças, né? Em relação à questão dos dias e das noites, tá? E aí a gente tem a zona que está sempre iluminada, né? A zona equatorial é a zona que está sempre iluminada. A zona temperada é a zona que tem variação dessas questão de dias e da noite, né? E nós temos o Polo Norte e o Polo Sul. Essas zonas são aquelas que deixam de receber iluminação numa determinada época do ano, né? Então elas definem essas zonas, as zonas polar ártica, zona temperada norte, zona intertropical, zona temperada sul e a zona polar antártica, né? Trópico de Capricórnio embaixo, trópico de Câncer em cima. Então, como eu falei, vou mostrar no vídeo lá, os equinócios são períodos do ano que a iluminação ela é igual, 12:12, dia e noite, e os solstícios são aquelas onde a diferença de luminosidade é maior, atinge o máximo, o seu pico, né? Normalmente é no dia 21 de junho, aproximadamente, e 21 de dezembro, tá? Aquele experimento que vocês viram do Aristóteles, ele era dia 21 de junho, onde iluminava o poço, né, que te mostrou o exemplo anteriormente. Enfim. Vamos. Com relação à longitude, né? Com relação à longitude, nós temos o meridiano, o plano meridional, que a gente chama de Greenwich. Greenwich porque ele passa em cima da cidade de Greenwich, na Inglaterra, né? Pois bem, então de Greenwich para este, esses planos vão aumentando em graus também, né? Em medida esse ângulo desse plano, 10 graus, 20, então 10 graus para oeste, 20 graus para oeste e assim por diante. A mesma coisa para oeste. 10 graus oeste, 20 graus oeste, 30 graus oeste, 40 oeste e assim por diante, até chegar lá aos 180 graus. Bom, aqui não tem muito mistério, né? Esses planos são perpendiculares, os planos são perpendiculares ao plano equatorial. Então em Greenwich ele passa em cima dessa casa aqui, ó. Então aqui são os dois hemisférios, aqui está no ocidente, aqui está no oriente. O que mais tem que falar aqui? Então aqui é aquilo que eu estava falando. Então aqui você tem o meridiano de Greenwich, tá? E aí você tem as variações até chegar a 180 graus. Pois bem, esse meridiano de Greenwich, ele foi feito para a questão das coordenadas geográficas, as longitudes, tá certo? Mas quando a gente está falando em hora, tá? A hora ela não começa a ser contada a partir do meridiano de Greenwich. Por que não? Na verdade, foi por muita curiosidade que isso aconteceu.
Porque o que acontece é que eles procuravam uma linha que evitasse dividir um país em 2 meridianos. Então eles acharam essa linha aqui no mar, no Pacífico, que acho que ela corta uma ou duas ilhotas lá, mas então seria aonde começa a contar a hora mundial. Então, a hora mundial ela começa no antimeridiano de Greenwich. Na verdade, ela foi concebida primeiro achando essa linha que não passava em nenhum ponto, e aí viram que quando ela já do outro lado, né, ela passava na cidade de Greenwich, tá? Mas não foi a partir de Greenwich que ela foi escolhida, e sim porque ela passava em cima de Greenwich. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês, mas eu acho que lá na frente tem uma outra explicação, vou melhorar essa explicação aqui. Então, a grade, né, de coordenadas, então você vê que é o seguinte, aqui, por exemplo, aqui eu tenho a longitude aqui, eu tenho 90 graus, né, de latitude, e eu tenho de longitude, eu tenho 0 de longitude, né, 0 de longitude. Então, e a questão é a seguinte, você vê quanto equivale um grau no Equador. Um grau no Equador, caramba, equivale a 111 quilômetros. O mesmo grau a uma latitude de 30 graus norte, esse mesmo grau ele vai valer 96 quilômetros. E com relação à latitude, ela permanece quase constante, 111, 111, 111 e 112. Mas a longitude, você vê que esse espaçamento aqui, ó, ele vai encurtando. Se ele vai encurtando, esse 1 grau vai cada vez valendo menos. Então aqui, ó, a 60 graus norte, 1 grau já equivale a só 56 quilômetros. E quando você pega aqui no Polo Norte, a longitude, 1 grau equivale a 0 quilômetro. Está no ponto, né? Então a longitude ela vai variar quando mais eu me aproximo para norte ou para sul. Então aqui tem uma tabela aqui aproximada aqui quanto equivale a latitude. Você vê que permanece constante praticamente e a longitude vai variar bastante, ó. Tá, isso aí a gente já falou. Com relação ao mapa ideal. Com relação ao mapa ideal. Primeiro é o seguinte, o mapa ideal vai ser aquele mapa que eu tenha as condições mais apropriadas para o meu objetivo, né? Então, se eu quero fazer, se eu estou elaborando o mapa para cálculo de área, então as minhas áreas têm que ser com poucas deformações e o mais próximo da realidade. Então, por exemplo, a Groenlândia, naqueles mapas lá que está todo deformado, então eu não posso calcular nunca a área da Groenlândia naquele mapa porque está todo deformado. Então tem mapas que deformam área, tem mapas que deformam distâncias, tem mapas que deformam direções, né, azimuths, enfim. Então você precisa saber essas distâncias, essas direções, essas áreas, o que eu quero achar no meu mapa, o que eu preciso, que o meu mapa tem que estar correto para me dar a resposta correta. Então, selecionando a projeção correta,
né? Então, se eu sou um engenheiro ambiental, se eu quero calcular a área, então eu vou escolher uma projeção que me dê as áreas corretas. Ah, por quê? Porque a superfície esférica não é planificável, né? Sempre quando você tenta planificar uma superfície esférica, você vai gerar deformações, né? Então não existe mapa sem deformações, todo mapa tem deformação. Então aí você vai escolher a projeção que vai te dar menos, né, deformações para o teu objetivo. Bom, aí nós temos o sistema de coordenadas, né? O sistema cartesiano lá de René Descartes, que introduziu esse sistema de coordenadas baseado em eixos ortogonais, sendo ponto de origem 0, 0. Então, o que nós temos na cartografia é isso. Nós temos pontos. Uns pontos nós temos um par de coordenadas x, y, né? Então, eu tenho 2 na longitude e 5 na latitude. Aqui tudo está no hemisfério norte, porque a gente não tem no hemisfério sul, por convenção, o hemisfério sul fica no negativo, né? Então, aqui todos estão no hemisfério norte. Então, aqui, ó, qual é a latitude, a longitude? A longitude aqui desse ponto aqui é 4 e a latitude 1. Desse ponto aqui, a latitude, a longitude é 3 e a latitude 6. E assim por diante. Um ponto é representado pelo par de coordenadas. Já uma linha é uma sequência de pontos interligados, né? Então, posso ter N pontos interligados, esses pontos vão estar conectados e vão formar uma linha. Já um polígono são vários pontos interligados, sendo que o primeiro ponto coincide com o último ponto fechando a poligonal, para fechar a área. Então, sempre, se estiver desenhando o polígono, a primeira coordenada vai ser igual à última coordenada para fechar a poligonal. Então, a gente já falou do sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas, a variação vai ser de 60 graus. Então, nós temos a circunferência todinha que vai 360 graus, onde 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos. Bom, mas aqui a gente vai começar a falar, eu quero mostrar isso, fazer esse exercício com vocês online, tá bom? Então a gente começa na próxima aula a partir das planilhas de latitude e longitude, e talvez eu entre em aula com vocês para mostrar isso aqui, tá legal? Beleza, pessoal? A gente continua na próxima aula aí. Abraço.